Oi, eu sou a Michelle, sejam muito bem-vindos aqui no canal para a gente conversar sobre procrastinação. Hoje eu quero mandar a real para vocês. Eu sei que a internet é uma terra de mentiras, a gente fica vendo o povo no Instagram tendo uma vida saudável, lendo muitos livros, fazendo exercício físico, e você fica pensando assim, nossa, eu sou uma porcaria de pessoa que não faço nada direito na minha vida. Então hoje é um choque de realidade aqui, para vocês verem que pelo menos nesse lado aqui das leituras, que é o que eu trato aqui no canal, nas minhas redes sociais de uma forma geral, mesmo eu que trabalho com literatura, eu procrastino, eu tenho metas não cumpridas, eu tenho livros que eu enrolo para ler, eu tenho frustrações também na minha vida literária, igual qualquer pessoa. Então a vida não é a vida do Instagram, não é a vida aqui do YouTube, a vida real, ela é cheia de altos e baixos para todo mundo. Então, hoje eu vim mostrar para vocês quais são os livros que eu mais procrastino para ler e que eu me culpo por isso, tá, gente? Às vezes a gente dá os conselhos aqui, mas é aquele negócio assim, casa de ferreiro, espeta de pau. Eu falo com você, não se pressione, não se compare, mas eu me sinto pressionada, eu às vezes me comparo sim, e eu fico nervosa quando eu olho os livros que eu fico enrolando para ler e que eu falo assim, não gente, esse livro eu tenho que ler esse ano e passa mais um ano e eu não leio. E hoje eu vou te mostrar aqui uma lista desses livros que estão atormentando o meu coração, que já tem um tempo que eu prometo ler e não leio nada por motivos diferentes aqui, mas pra gente se aproximar aqui, para você ver que aqui é todo mundo igual, trabalhe com literatura ou não, todo mundo tem aí as suas frustrações literárias e hoje eu vou mostrar então, acho que 6 livros que eu procrastino para ler e que estão incomodando o meu coração. O primeiro deles, se você já me acompanha já tem um tempo, é de conhecimento geral, você deve imaginar que é aqui Grande Sertão Veredas. Este livro é o calo, é a pedra no meu sapato. Eu falo calo no meu sapato. É a pedra no meu sapato, porque eu já tentei ler esse livro aqui 2 vezes, eu desanimei das 2 vezes. Eu, sinceramente, sinto que não é muito o tipo de escrita para mim. Eu não gosto muito quando o autor inventa muito na sua forma de escrever. Eu acho que não é aí que a gente tem a genialidade do autor, é em outras características, é numa construção bem feita, é num personagem bem realista, é aí que eu vejo mais a genialidade do autor. Eu não gosto muito dessas invencionices, mas eu respeito muito Grande Sertão Veredas, a importância que esse livro tem para a literatura brasileira. Já fui lá na casa do Guimarães Rosa, tem um vlog aqui no canal, acho que é até o primeiro vlog que saiu aqui no canal. Depois dá uma olhada, vou deixar o link aqui, que eu visito lá a casa da infância dele, que ele nasceu, que ele passou a infância em Cordisburgo, aqui em Minas Gerais, então fui lá, filmei tudo. Então é um autor que eu tenho vontade de ler, que eu tenho respeito, mas que eu tenho esse sentimento, além da frustração por já ter começado 2 vezes e parado, eu ainda tenho esse sentimento assim, eu confesso que às vezes até um pouco de má vontade, por causa do estilo de escrita dele. Então, mas é um livro que eu quero ler. Eu como produtora de conteúdo, eu como mentora de um clube de literatura, eu como estudiosa de literatura, eu quero vencer esse sertão aqui. É uma questão de orgulho quase. E ele é sim a minha grande frustração literária. É o livro que eu mais procrastino para ler na vida, assim. Tem até livros aqui que eu vou mostrar para vocês que tem mais tempo que eu tenho eles e que eu enrolo para ler. Mas é porque esse daqui, não sei, ele é diferente para mim. Ele é de fato uma pedra no meu sapato. Mas eu tenho fé que um dia eu conseguirei atravessar esse sertão. Daí a pedra no sapato número 2 é um pouquinho menor do que o Grande Sertão, porque o Grande Sertão eu me cobro muito para ler esse livro, mas esse daqui também é uma pedrinha no sapato, que é o Silmarillion do Tolkien. Eu amo Tolkien, eu acho que o Tolkien ele é genial. Essa questão que eu falei de que você não precisa inventar muito na escrita para mostrar que é um autor genial, o Tolkien é uma prova disso. Ele, para mim, é um dos grandes autores aí. Ele é, assim... Gente, o Tolkien é magnífico. Ele é magnífico. Ele é perfeito na construção.
não só construção de mundo, né, construção de línguas, construção de personagens, tudo. Amo Tolkien. E este livro aqui, ele é bem a construção do mundo dele. Eu já tentei ler esse livro aqui há muito tempo atrás, mas assim, muitos anos atrás, antes mesmo de eu ler Senhor dos Anéis, de eu ler O Hobbit, eu era bem nova, assim, eu não era jovem não, mas era bem mais nova, uns 15 anos atrás ou mais até. Mas não foi muito, não segui muito com a leitura, porque eram muitos nomes diferentes para um único personagem, então não tive muita paciência. Mas hoje, amando Tolkien do jeito que eu amo, porque naquela época também eu não conhecia Tolkien, né? Hoje, amando Tolkien do jeito que eu amo e tendo esse encantamento mesmo pelo autor, eu acho que eu vou gostar muito desse livro. Eu não tenho medo do Silmarillion, mas eu quero um momento que eu possa, de fato, degustar esse livro. Eu fico esperando esse momento, só que a vida é corrida, cheia de coisa para fazer, cheia de livro para ler. Eu nunca vou encontrar esse momento se eu ficar esperando, né, gente? Mas eu ainda cometo esse erro. Tô esperando o melhor momento que eu possa. Eu queria, assim, sentar e me dedicar só a esse livro, viver esse livro aqui por um período, sabe? Mas eu não vou poder largar tudo que eu tô fazendo para me dedicar só a ele, né? Então, eu vou ter que dar um jeito de ler em meio às outras atividades também. Mas é um outro livro que eu já procrastino também há bastante tempo. Próximo da lista é A Ilha Misteriosa, do Jules Verne. Foi o único livro do Jules Verne que eu já tentei ler. Você vê que até agora são livros que eu comecei a ler e parei, né? Essas são as minhas grandes frustrações. Eu sempre falo pra vocês, abandonem livros. E abandona mesmo, gente, porque você ficar apegada a uma leitura que tá sendo um sofrimento pra você prejudica o seu hábito da leitura. E eu abandono livros mesmo. Isso não é uma coisa que eu falo e não faço, não. Eu faço. Mas eu fico sim com aquela coisinha no meu coração. Por isso que eu falo pra vocês, eu sei que você tem dó de abandonar um livro. Eu também tenho. Mas é melhor, é pelo bem da sua relação com a literatura. Então, eu fico com aquela coisinha no coração, mas eu abandono. E esse daqui foi um dos que eu abandonei. Eu falo que eu não abandono, eu suspendo a leitura, depois um dia eu lerei. E esse daqui foi o único livro do Jules Verne que eu já tentei ler. E o problema com esse livro aqui pra mim foi a minha expectativa. Eu peguei ele pra ler num momento que eu não queria nada muito denso. E eu achei que esse livro aqui era um livro de aventura, um livro levinho, sabe? Um livro bem bobinho mesmo. E ele não é tão bobinho assim. Ele tem uma certa densidade, ele não é de aventuras assim. Tem uma aventura envolvida aqui, porque o cara vai cair de balão ali numa ilha, vai começar a descobrir aquele lugar e tal, mas ele tem muito da parte filosófica também, da reconstrução da civilização, dos nossos valores, da questão interior do ser humano também, do bem e do mal, aquela coisa toda. Então, ele tem uma profundidade que na época que eu peguei para ler, eu não estava querendo isso. Eu estava querendo uma leitura bem leve, bem rápida, bem fluida, e acabou que não foi isso que eu encontrei aqui nesse livro. Não é que eu não estava gostando, eu até achei bem interessante, mas era algo que eu não estava na vibe de ler naquele momento. Então, eu dei uma pausa e até hoje eu não voltei. Esse livro aqui eu comecei a ler quando eu estava morando em Brasília ainda. Então já tem aí uns bons 3, 4 anos que eu não pego esse livro aqui para ler, para começar a ler de novo, porque eu vou começar do começo. Eu gosto quando eu paro uma leitura e volto, eu gosto de recomeçar. Mas é um livro também que eu tô enrolando aí já tem algum tempo. Vamos para minha quarta procrastinação, mas antes eu quero saber se você já se inscreveu aqui no canal. Eu produzo esse conteúdo aqui com todo carinho para vocês e a forma de vocês me retribuírem é se inscrevendo aqui no canal. É muito importante para mim, me motiva a fazer cada vez mais vídeos para vocês, então não deixe de se inscrever, tá bom? O quarto livro é o que eu tô procrastinando há menos tempo, mas tem um motivo muito específico para eu ter colocado ele aqui nessa lista, que é Pantaleão e as Visitadoras, do Mário Vargas Llosa. O que acontece? Se tiver 2 anos que eu tenho esse livro aqui, é muito, mas por que ele é um motivo de frustração para mim, que eu sinto que é um livro que eu tô procrastinando bastante? Eu coloquei ele na minha meta de leitura de 2021, e não li. Aí coloquei ele na minha meta, eu coloquei no meu desafio MSL de 2022 e não cumpri também.
E quando eu não cumpro os livros do desafio nesse ano especificamente, eu fico muito triste comigo, mas às vezes a gente tem que fazer escolhas na vida, não é mesmo? E aí acabei que pelo segundo ano seguido, eu coloco este livro na meta e não leio e me dói o coração porque eu adoro Mário Vargas Llosa. A escrita dele é deliciosa, até texto de não ficção. Igual ele tem livros que falam sobre outros livros, ele tem um livro que fala sobre Os Miseráveis, que é muito bom, que se chama A Tentação do Impossível. Ele tem um livro que fala sobre Madame Bovary, que é A Orgia Perpétua. Então ele é excelente escrevendo tanto ficção como não ficção. E esse daqui dele é um livro divertido que eu comecei a ler, achei divertido, aí tive que parar por motivos profissionais. Esse ano também eu tive que fazer uma escolha por motivos profissionais e acabei deixando ele para o ano que vem, né? E vamos ver se no ano que vem, então, eu consigo me livrar dessa minha frustração aqui. A quinta leitura da lista, na verdade, é uma frustração que eu tenho por não ter prosseguido na leitura dessa série, trilogia, não sei como é que eu posso chamar, que é aqui O Tempo e o Vento. Eu li O Continente, também quando eu estava em Brasília. Amei esse livro, amei a escrita do Érico Veríssimo. Fiz um vídeo, um dos primeiros vídeos aqui pro canal foi uma resenha desse livro, que eu gosto daquela resenha. O pessoal aí, vocês gostam daquela resenha porque ela tem bastante visualização e eu não continuei lendo os outros 2 volumes até agora, porque eu tenho essa edição aqui, que é a edição econômica, porque essa série, que essa saga, O Tempo e o Vento, ela é dividida em três partes. Então, cada parte tem... A primeira parte tem 2 volumes, a segunda parte tem 2 volumes e a terceira parte tem 3 volumes. E até agora eu só li aqui a primeira parte, o volume 1 e 2, e eu não continuei, e é um livro uma história que eu gostei muito, eu me apeguei a alguns personagens aqui, enfim, deu um bom resultado aqui pro canal, e eu não continuei essa saga ainda, porque é um livro que você precisa gastar um certo tempo com ele, sim, é uma história cheia de detalhes, é uma história para você se aprofundar mais mesmo, e aí eu fico nessa, sabe? Tipo o Silmarillion, que eu quero um momento para me dedicar, eu quero um momento para me dedicar a essa saga aqui, só que esse momento, se eu ficar esperando, nunca vai chegar, né? E aí, por enquanto eu tô esperando esse momento que não chegou, tô procrastinando sim para terminar essa saga. É uma falha muito grande minha essa daqui, eu admito isso, e é uma grande frustração para mim também. O 6º item aqui dessa lista também é uma série que eu não continuei, apesar de eu gostar muito, e eu pretendo continuar, mas a essa altura talvez eu tenha que reler os livros que eu já li, e aí isso acaba me desanimando, que é a série aqui Plantageneta e Tudor, da Philippa Gregory. Eu já li esse aqui, porque essa série aqui ainda tem uma coisa, gente, ela tem uma diferença, você pode ler tanto por ordem de publicação dos livros, quanto pela ordem cronológica da história, que aí é diferente aqui. Eu tenho as 2 formas de ler lá no meu blog, eu vou deixar o link aqui para vocês, se vocês quiserem entender como ler essa série aqui. Mas eu comecei a ler por ordem cronológica, e aí eu li o primeiro livro aqui, que é A Rainha Branca, depois eu li o segundo, que é A Rainha Vermelha, e li o terceiro, que é A Senhora das Águas. Mas aí eu não segui em frente. Primeiro, porque eu fiquei em dúvida se eu continuava pela ordem cronológica, porque eu acho que a melhor forma de ler é a ordem cronológica e não a ordem de publicação. Mas eu comecei a ler pela ordem de publicação, então eu fiquei assim, não, acho que eu vou terminar de ler pela ordem de publicação, mas aí no meio do caminho eu pensei, não, eu quero ler pela ordem cronológica, e aí a gente mesmo cria dificuldade para nossa vida, né? E eu acabei enrolando, e até agora não terminei de ler esses livros. E eles são incríveis, são romances históricos. A Philippa Gregory, ela pega aquela história da Guerra das Rosas, depois a história dos Tudor, e ela preenche as lacunas com ficção. Mas a base da história é a história real, a história da Inglaterra, que é uma história que eu gosto muito, eu me interesso muito. Enfim, tudo nesse livro é maravilhoso, nessa série. A escrita da autora é maravilhosa, é gostosa. Esses livros são rápidos de serem lidos. Eu acho que foi esse daqui, olha, A Rainha Vermelha, que eu li esse livro em um dia, gente. Olha o tamanho do livro. É porque ele realmente é muito fluido. Então, assim,
fiquei enrolando tanto que agora eu sinto que eu preciso reler esses 3 livros aqui para continuar a história. Aí dá aquela preguiça, aí eu tenho outras coisas para ler também. Então eu fico nesse impasse aí. Mas é uma série que eu não desisti, não desistirei, porque é uma série incrível, de uma autora que tem uma escrita muito gostosa e com uma história que muito me interessa. Então eu só preciso, de fato, me organizar para prosseguir aqui nessa história. Eu quero saber aí de vocês quais são os livros que vocês estão procrastinando, que está incomodando o seu coraçãozinho. Deixa aqui para mim nos comentários, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.